Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje a gente vai dar uma analisada nos primeiros jogos da rodada, né, que aconteceram ontem, alguns resultados bons, outros ruins aí pro Vasco, nessa briga, né, contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro para a temporada do ano que vem. Vamos falar bastante sobre a partida de hoje à noite contra o Internacional, né, o Vasco que não tem outra opção, tem que vencer, é inegociável, né? O Vasco precisa dos 3 pontos, não só para sair da zona do rebaixamento, mas também para encostar nos adversários ali que venceram na rodada ontem. E também vamos falar sobre o interesse de Ramon Dias na contratação de um zagueiro argentino para a temporada do ano que vem, zagueiro do River Plate. Então já quero primeiramente convidar você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever, vir fazer parte aqui da nossa família. Só você correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho. Peço também aquela colaboração da galera, né, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo, né? E queria pedir encarecidamente, né? Como vocês estão vendo, o engajamento tá muito baixo. Eu acabei tendo uma punição alguns meses atrás aqui do YouTube, né? Tive que ficar 2 semanas sem poder postar vídeos, então, infelizmente, o YouTube, né, derrubou nosso engajamento. Então, quem puder compartilhar o vídeo, quem puder avisar os amigos, familiares vascaínos aí que curtem, né, ficar por dentro das notícias do Vasco, que a gente tá de volta, né? Eu vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês, porque vascaíno ajuda vascaíno. Então, quem puder dar essa moral, corre lá embaixo, clica naquele botãozão escrito compartilhar e manda pra galera aí que você conhece nos grupos de Zap, Facebook ou onde você puder. Beleza? Combinado? Então bora começar o vídeo analisando a rodada, que começou ontem, né, com um jogo de muitos gols, um jogo muito movimentado, né, que foi Fluminense jogando no Rio de Janeiro, né, lá em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira contra o Goiás. E, cara, o jogo começou com 2 gols do Goiás muito rápido, né, o Goiás saiu na frente do placar, eu fiquei com medo, né, eu falei, pelo amor de Deus, o Goiás vai vencer essa partida, vai complicar ainda mais a situação do Vasco, né, mas o Fluminense acabou indo a campo com o time titular, né? O Fernando Diniz não poupou os jogadores, levou o que ele tinha de melhor e no final o Fluminense conseguiu se recuperar, conseguiu buscar o empate, virou o jogo e depois no final ali um resultado de 5-3 para o Fluminense, né, que segura o Goiás com 31 pontos, né, 1 ponto a mais que o Vasco nesse momento na tabela e aumenta ainda mais, né, o saldo negativo de gols do Goiás, que é algo importante aí nessa briga direta contra o rebaixamento. Lembrando também que o Goiás, né, é o próximo adversário do Vasco, então vem abalado, né, vem aí de uma goleada por 5 gols, então é importante também lembrar, né, salientar que isso aí é realmente importante para a próxima partida do Goiás contra o Vasco, domingo lá em Goiânia. Depois tivemos o jogo ali entre Cruzeiro e Bahia, que era um confronto direto, né? As duas equipes tinham 34 pontos, né? O resultado ideal talvez fosse um empate, mas acabou que o Cruzeiro, mais uma vez, levou muita sorte, né? Lembrando que no final de semana o Cruzeiro venceu o Galo com um gol contra do Atlético Mineiro e ontem, na partida entre Cruzeiro e Bahia, o Cruzeiro, apesar de ter ganhado de 3-0, teve 2 gols contras do Bahia, ou seja, o Cruzeiro aí realmente com muita sorte nesse momento, não vem jogando um bom futebol, tá? Vou falar pra vocês, o Cruzeiro tá jogando futebol bem capenga, mas parece que a sorte tá do lado deles, né? Então o Cruzeiro venceu, chegou a 37 pontos, né? Abriu ali uma gordura, o Bahia ficou com 34, ou seja, tá na alça de mira, né? O Vasco, apesar de hoje vencendo, não passar o Bahia, encosta, se aproxima, né? Pode ficar apenas a 1 ponto do time baiano. E depois temos um outro jogo, né? Que o Cuiabá, jogando em casa, com o apoio da torcida, era o franco favorito. E vou falar pra vocês, o Cuiabá deitou e rolou, jogou muito mais que o Corinthians, criou muitas oportunidades, mas no finalzinho do jogo, 35 do segundo tempo, o Corinthians achou um gol, né, com o Romero ou o Yuri Alberto, agora não me recordo, numa cabeçada do Gil. Então o Corinthians acabou vencendo por 1-0, um resultado péssimo pro Vasco, né? O Corinthians pula de 33 para 36 pontos, né? Nesse momento abre 6 pontos do Vasco, essa vantagem podendo cair para 3 hoje, em caso de uma vitória do Vasco. E hoje temos mais 2 jogos importantes, Vasco e Internacional
em São Januário, e temos também Santos e Coritiba, né? O Coritiba jogando suas últimas fichas, né? Tentando a última cartada aí para tentar se salvar contra o rebaixamento, e o Santos voltando a jogar em casa depois da goleada histórica que sofreu no final de semana por 7-1 contra o Internacional. Então, nesse momento, a situação é a seguinte: nas últimas colocações, América Mineiro e Coritiba, ambos com 20 pontos. Depois, na 18ª colocação, veio o Santos com 30 pontos, que joga hoje em casa contra o Coritiba. Na 17ª colocação veio o Vasco, também com 30 pontos, que também joga hoje contra o Internacional, ou seja, os dois aí podendo vencer e aí dar um salto na tabela. À frente do Vasco vem o Goiás com 31, na frente ali do Goiás vem Bahia com 34, né? Já o Bahia, impossível do Vasco ou o Santos alcançarem hoje, mas o Bahia também numa queda aí grande dentro da competição. E depois ali vem o Internacional com 35, Corinthians com 36, Cruzeiro com 37, Cuiabá também com 37 e São Paulo com 38. Lembrando que o São Paulo ontem sofreu uma goleada histórica também, né, no clássico contra o Palmeiras por 5-0. Então hoje essa é a situação de momento, né? Você vai falar, pô, Mário, falando do São Paulo tem 38 pontos. Cara, eu acho que hoje, se o Vasco tem realmente uma ambição de, primeiro, sair da zona de rebaixamento e buscar uma Sul-Americana, a gente tem que olhar até o São Paulo, que é o 10º colocado, né? Lembrando que teremos confrontos diretos, teremos aí times se enfrentando, então a possibilidade de times perderem pontos é grande. Eu primeiramente, não estava nem cogitando Cuiabá, Internacional, São Paulo, mas hoje é jogo de 6 pontos, irmão. O Vasco venceu o Inter, fica 2 pontos do Internacional nessa briga aí por uma possível Sul-Americana. E é sobre esse jogo que a gente vai falar agora, né? Sobre essa partida de logo mais. E como eu falei no comecinho do vídeo, cara, é um ponto final. O Vasco não pode mais titubear, não pode mais dar mole. E essa vitória hoje é inegociável. O Vasco tem que entrar para ganhar os 3 pontos. Pode ser de 0,5-0, pode ser de 10-0. E tem algo a mais aí que pode ajudar o Vasco nessa vitória de hoje, que o Internacional é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro, né? Apesar do Inter estar vivendo um momento positivo, né? Via de uma goleada contra o Santos, o Inter não venceu um jogo sequer jogando fora de casa. Então o Vasco tem que tirar proveito aí dessa fase ruim do Internacional fora de casa, né? E conquistar, né? Conseguir essa vitória importante para que a gente possa, primeiro, sair da zona da degola, sair do Z4, conquistar confiança, moral, autoestima aí para os nossos jogadores, para a comissão técnica e para nós torcedores, né? Que ainda estamos aí com essa situação de um possível rebaixamento que seria péssimo para a caminhada do Vasco nessa recuperação através da SAF vascaína. Mas enfim, para o jogo de hoje, né, o Vasco vai ter desfalques, infelizmente. Nem o Marlon Gomes, nem o Rossi aí se recuperaram a tempo, então os dois seguem ali fazendo tratamento para, quem sabe, no jogo contra o Goiás, no próximo domingo, voltarem a ser relacionados. Mas o Ramon não tem aí muita dor de cabeça, né? Ele deve manter o mesmo time que jogou contra o Flamengo, time que jogou bem, criou muitas chances aí, teve oportunidades até de sair com a vitória. Então o provável time titular hoje deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais o PH, o Paulo Henrique e o Lucas Piton, dupla de zaga com o nosso capitão, né, o Pitbull, Gary Medel e o Léo Pelé, meio de campo com o Zé Gabriel, Bruno Prachedes e o Paulinho Paula ou Payet, né, os dois vão ficar trocando ali quem joga mais centralizado, e lá na frente, né, Paulinho Paula ou Payet, Peck e o Vedet, né? O Vedet que não marca há 5 jogos, tá nesse jejum aí, querendo voltar a fazer gol. Quem sabe hoje aí desencanta aí nosso pirata, né? Pra poder ajudar o Vasco a buscar essa vitória. E você que quiser deixar o seu palpite, e digo mais, você que quiser participar do bolão lá da Bet7 Clube, vou deixar um recadinho pra vocês agora, aqui no vídeo, mas não vai embora que ainda vamos falar sobre um possível reforço para a temporada do ano que vem. Então dá uma olhada nesse vídeo, de graça, não tem que pagar nada, pode botar até 20 mil reais no bolso aí ainda essa semana. E antes da gente começar aqui, dar início ao nosso vídeo de hoje com as notícias do Vascão, eu tenho uma novidade muito bacana da nossa parceira, a Bet7, né? Além da Bet7 ter os melhores odds do mercado de palpites esportivos, né? Pra galera que curte fazer a sua fezinha, né? E também ter bônus promocional de boas-vindas para quem se cadastra usando o link que tá lá embaixo do primeiro comentário fixado. Agora tem mais uma novidade para você que quer ganhar uma grana se divertindo, né? E você não precisa gastar absolutamente nada.
rodada, que é a Bet7 Club, que é basicamente um bolão que eles criaram lá na Bet7, né, que toda rodada do Campeonato Brasileiro eles vão estar colocando 6 partidas, 6 jogos para você ir lá e deixar o seu palpite. Como eu falei, é totalmente gratuito, não tem que colocar R$1 sequer, e toda semana você pode estar levando para casa, sabe quanto? Se você acertar os 6 jogos, R$25 mil. Se você acertar um jogo só, você já ganha 40. Se você acertou 2 jogos, ganharia um pouco mais, acho que quase R$200. Ou seja, quem quiser participar dessa promoção super bacana que vai rolar de agora até o final do Campeonato Brasileiro, só você correr no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clicar lá no link da Bet7, se cadastrar e automaticamente você já vai poder estar participando lá dessa promoção, desse bolão por lá, beleza? E agora bora para as notícias do nosso Vascão. Valeu! Então, ó, quem quiser, corre lá. Primeiro comentário fixado, tem o link da Bet7 para você clicar, se cadastrar e tirar proveito dessa parceria, beleza? E agora vamos falar sobre contratações, né? Porque o Vasco, como a gente vem falando nos últimos vídeos, já começa a se programar, né? O Vasco já começa a se organizar para a temporada do ano que vem. O Ramon Dias, ele tem certeza absoluta que o Vasco não cai, né? Incisivamente, né? Em entrevistas, ele sempre fala, o Vasco não vai cair, o Vasco vai ficar na Série A. E por esse motivo, ele já começa a trabalhar nesse prognóstico da montagem do elenco para a temporada de 2024, né? Ele já começa a indicar, por exemplo, renovações de contratos. Zé Gabriel já está negociando, jogadores que o Ramon quer que o Vasco compre em definitivo, caso do Bruno Prachedes e provavelmente do lateral direito Paulo Henrique, e ele já começa a indicar contratações também. Ontem tivemos a informação que veio lá da Argentina, né, lá mais precisamente de Buenos Aires, que o Ramon teria indicado a contratação do zagueiro do River Plate, jogador de 25 anos, 1,85 m de altura, David Martínez, né? O jogador ali que não vem sendo titular do River Plate, mas que teria a confiança do Ramon Dias aí para fazer parte do elenco do Vasco para a temporada do ano que vem. Lembrando que o Vasco tem hoje no elenco peças de troca, né? O Vasco pode usar no final do ano jogadores como Puma Rodrigues, Luca Orediano, Manu Capasso, jogadores que não vêm sendo aproveitados, né, para negociar trocas, para poder negociar um possível empréstimo, troca com jogadores como o próprio David Martínez do River Plate. Então hoje o Vasco tem jogadores ali que são estrangeiros no elenco, que não vêm sendo utilizados, que com certeza absoluta seriam, né, contratações interessantes para clubes da Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia. Então hoje o Vasco tem essa possibilidade de usar atletas. Tem o Palácios, que está no Colo-Colo, tem também o paraguaio, né, eu esqueci o nome dele agora, o menino que, o Matias Galarza, né, que também está emprestado. Então hoje o Vasco pode usar essas moedas de troca no final do ano em negociações aí de contratações para a temporada do ano que vem, e fico contente, tá, que o Ramon já começa a indicar jogadores aí para o Vasco já dar início a negociações, e que no final do ano essas negociações possam avançar e não demore muito, né, para a montagem do elenco, porque o Vasco precisa começar os trabalhos de pré-temporada, de trabalho forte para o ano que vem o mais cedo possível. Beleza, galera? Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Quem puder dar aquela ajuda compartilhando o vídeo, deixando aquele like, vou ficar muito, muito, muito agradecido, né? Eu sei que é chato ficar pedindo, mas quem puder dar essa moral, eu vou ficar muito feliz. E lembrando que hoje a gente volta, né, às 4 da tarde com o nosso pré-jogo e às 9 da noite, né, assim que a bola terminar de rolar, com o pós-jogo ao vivo aqui no canal. Abraço, tamo junto!